quero tentar continuar construindo a partir do que nós já começamos a ouvir ontem. Yo quiero seguir con la instrucción de lo que escuchamos anoche. Eu queria falar sobre o dilema do direito usurpado e o direito recebido. Yo quiero hablar sobre un dilema, el derecho usurpado y el derecho recibido. Estamos vivendo momentos de trocas. Estamos viviendo momentos de cambios. E creio que há direitos que lutamos para ter, que precisam ser abandonados. Y creo que hay derechos que Lutamos para ter, reivindicamos. derechos que necesitamos tener y necesitamos soltarlos. E direitos que nos foi dados que não são assumidos. Y derechos que nos fueron dados que nosotros todavía no hemos asumido. Então temos que deixar o que tem que ser deixado Entonces tenemos que dejar lo que tiene que ser dejado e assumir o que tem que ser y assumido. asumir lo que debemos asumir. Eu queria começar pensando a partir de Lucas capítulo 15. Yo quería, por favor, que podamos buscar en Lucas capítulo 15, por favor. Todos vocês conhecem bem a parábola do filho pródigo. Todos ustedes conocen muy bien la palabra del hijo pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Vamos começar por aqui. Vamos a comenzar por esto. Eu queria falar um pouco com vocês sobre o reino, o sacerdócio, a filiação e a herança. Quería hablar con ustedes el reino, el sacerdocio, la afiliación y la alianza. La herencia, perdón. Isso. Colossenses capítulo 1 fala a respeito do filho. Colosenses 1 habla respecto del hijo. Fala que ele é a imagem do Deus invisível. Habla de que él es la imagen del Dios invisible. Hebreus capítulo 1 fala que ele é a expressão de todo o ser de Deus. Hebreos capítulo habla de que el hijo es la expresión de todo Dios. João olhou para ele e disse: Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Y Juan, cuando lo vio a él, dijo: vimos la gloria como el unigénito del Padre. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. O filho é a imagem de Deus. El hijo es la imagen de Dios. Paulo fala que Romanos 8 que ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Pablo habla en Romanos que la luz, Que fomos predestinados que fuimos predestinados para ser conforme a imagem do seu filho. que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen del hijo. Então, o filho é a imagem do Pai. Entonces el hijo es la imagen del Padre. Ele é a expressão do Pai. Y él es la expresión del E Padre. nós somos criados segundo a sua imagem e semelhança. Y nosotros somos creados según a su imagen y su semejanza. Hebreus capítulo 2 fala que nós fomos feitos herança do Senhor. Hebreos capítulo 2 habla de que nosotros somos la Efesios. Efesios capítulo 2 habla de que somos la herencia del Señor. Efésios capítulo 1 do 11 a 14 e Efésios 2 fala que fomos feitos herança dele. En Efesios habla de que nosotros fuimos hecho herencia de él. Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor. Y el Salmo 127 habla que los hijos son la herencia del Señor. Estamos juntos? ¿Estamos juntos? Fomos feitos à imagem do seu filho. Fuimos hechos a la imagen de su hijo. O filho é a herança do pai. El hijo es la herencia del Padre. E o pai deu a terra como herança ao filho. Y el Padre dio la tierra conferida al hijo, Como herança. como herencia al hijo. O filho é a herança do pai. El hijo es herencia del Padre. E o pai deu a terra de herança ao filho. Y el Padre le dio la tierra de herencia al hijo. Por isso ele diz: Pede-me e te darei as nações por herança. Por eso él le dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Por isso que ele fala que os mansos herdarão a terra. Por eso Os mansos herdarão a terra. dice que los mansos heredarán la tierra E que os justos habitarão na terra y para que los sempre. justos habitarán la tierra para siempre.
Então nós vemos aqui uma construção muito importante. Entonces acá vemos una construcción muy importante. O filho é a imagem do pai. El hijo es la imagen del padre. Somos a imagem do filho. Somos la imagen del hijo. O filho é a herança do pai. Y el hijo es la herencia del E padre. o pai deu a terra como herança ao Y filho. el padre le dio la tierra como herencia al hijo. O que nós vemos nesse texto da parábola do filho pródigo? Nosotros, ¿qué es lo que vemos en este texto, en la parábola del hijo pródigo? O que eu acredito que não é apenas um texto que fala do desviado da fé, Yo no creo que es apenas un hijo que se desvió de la fe, mas é a história de todos os homens, pero creo que es la historia de todos los hombres, que por um momento amaram mais a terra, que é a sua herança, do que o pai. que por un momento amaron más la tierra que la propia herencia del padre. Amaram mais do que o pai deu a ele, Amaron do más que receberam do pai, lo que recibieron del padre do que o pai. que al propio padre. Estamos juntos? ¿Estamos juntos? Deus colocou o homem na terra para cultivar e guardar. Dios coloca al hombre en la tierra para poder cultivarla y guardarla. E esse homem tinha autoridade para dominar. Y ese hombre tenía la autoridad para poder dominar. O homem amou mais o domínio do que a autoridade. Pero el hombre amó más el dominio que la propia autoridad. Porque a autoridade é a autorização para usar o poder. Porque la autoridad es la autorización para usar el poder. O homem amou o poder e perdeu a autorização. El hombre amó más el poder y perdió la autoridad, la autorización para A usarlo. autoridade é a habilitação para você usar a força. La autoridad es la habilitación para que usted pueda usar la fuerza. Se você não tem habilitação Si usted no tiene la e habilitación usa a sua força, y usa su fuerza, você gera algum tipo de injustiça. usted está generando una injusticia. Isso se chama usurpação. Eso se llama usurpación. No Brasil é o artigo 161, 6 meses de prisão. En Brasil usted puede enfrentar cargos por 6 meses de prisión. A usurpação é quando você toma algo que não lhe pertence por direito. La usurpación es cuando usted toma algo que a usted no le pertenece por derecho. O que o homem fez na sua história original foi tomar um poder que não lhe pertencia por direito. Lo que el hombre hizo en su historia original fue tomar un poder que a él no le pertenecía por derecho. Ele tomou o conhecimento como se fosse seu. Él tomó el conocimiento como si fuese suyo. Ele amou mais o conhecimento do que o pai que deu a ele o Él amó conhecimento. más el conocimiento que al propio padre que le dio el conocimiento. E desde então o homem começa a usar as coisas para o seu benefício. Y desde ese momento el hombre comienza a usar todas esas cosas para su propio beneficio. E ele começa a tornar pessoas objetos. Y el hombre comienza a tornar personas por objetos. E as suas relações começam a ser utilitárias. Y la vinculación comienza a ser una vinculación por utilidad. E a inimizade por todos os lados. Y la enemistad por todos los lados. O homem já não mais guarda a terra. El hombre no está guardando la tierra. Ele usa Él usa la tierra. porque ele acredita que é dele. Porque el hombre está pensando y cree que es de él. Ele acredita que lhe pertence, Él cree que le pertenece. que é privado, Él cree que es privado. e ele usa para ele. Y él usa para su beneficio. Estamos juntos? ¿Estamos juntos? O homem começa a gerar uma cidade. El hombre comienza ahora a generar una ciudad. E essa cidade ele se chama Enoque, Y esa ciudad se llama Enoc. que significa dedicado. Significa dedicada. Ele constrói uma primeira cidade Él construye una primera ciudad e dedica ao próprio homem. y se la dedica al propio hombre. E gera idolatria, Y ahí genera idolatría, imoralidade, genera inmoralidad, injustiça, injusticia, contaminação da terra. contaminación de la tierra. Isso tudo é usurpação. Todo eso es una O usurpación. homem tomando para si algo que não lhe pertence por direito. El hombre está tomando para sí mismo algo que no le pertenece por derecho. Estamos juntos? ¿Estamos juntos? É o sentir-se dono. Es sentirse dueño. É por isso que muitos ainda têm medo da morte. Es por eso que todavía muchas personas tienen miedo de la muerte. Porque você acredita que tem uma vida. Porque usted cree que tiene una vida. E você só tem medo de perder aquilo que você acha que é seu. Y usted solamente tiene miedo de perder lo que usted haya que es suyo. O que nós vamos ver nessa história Lo que vamos a ver en esta historia é que esse dilema persegue a humanidade. es que ese dilema siempre persigue a la unidad. O homem está sempre lutando por direitos, El hombre siempre está luchando por los derechos de coisas que não lhe pertencem, de cosas que no le pertenecen. ao invés de assumir um direito que lhe foi dado, En vez de asumir el derecho que le fue otorgado, de ser mordomo, de ser mayordomo, ministro ministro, do que pertence a Deus. que
lo que le pertenece a Dios. Estamos sempre lutando para ter coisas Estamos siempre luchando para poder tener cosas, e não para ser sobre coisas. no para hacer cosas, sobre las cosas. Então essa é a história da humanidade. Entonces esa es la historia de la humanidad. Enquanto uma geração perversa estava vivendo segundo os impulsos do seu coração, Entonces cuando una generación perversa estaba viviendo según los impulsos de su propio corazón, homem chamado Noé dedicou a sua vida construindo algo para Deus. el hombre llamado Noé dedicó su vida para construir algo nuevo para Dios. E a partir dessa preservação, Y a partir de esa preservación, ele chamou um homem chamado Abraão. y a partir de esa preservación, él llama a Abraham. E a Abraão apareceu Melquisedeque. Y con Abraham aparece Melquisedec. E esse Melquisedeque abençoou Abraão. Y Melquisedec bendice a Abraham. Porque o que nasceria de Abraão Porque lo que iba a nacer de Abraham deveria ser segundo o padrão desse Melquisedeque. debería ser según el patrón que procedía de Melquisedec. E ele era rei e sacerdote. Y Melquisedec era rey y sacerdote. E nós temos que entender que o reino de Deus não é genérico. Nosotros tenemos que entender que el reino de Dios no es genérico. Não é um reino constituído de qualquer tipo de gente. Não é feito de qualquer tipo de gente. No es el hecho de cualquier tipo de gente. É um reino constituído de um tipo de gente específica. Es un reino constituido de un tipo y de un perfil de gente específica, De gente sacerdotal. de gente sacerdotal. Então Abraão, ele seria um protótipo Entonces Abraham iba a ser un prototipo de um novo tipo de gente na de terra, un nuevo tipo de personas en la tierra, abençoada por um rei sacerdotal, bendecida por un rey sacerdotal, que deveria gerar uma nação que manifestasse um governo sacerdotal. y este tipo de perfiles debería generar una nación que iba a ser una nación sacerdotal. E eu acho muito importante ver como Deus tratou essa natureza usurpadora dentro dessa genética. Y yo ahí veo cómo Dios trató esa generación usurpadora, Tratou essa natureza usurpadora. trató la naturaleza de usurpar. Porque de Abraão nasceu Isaac, De Abraham a Isaac, de Isaac Jacó. de Isaac a Jacob. E Jacó daria nome a uma nação. Y desde Jacob le iba a dar nombre a una nación. E vocês conhecem a história de Jacó. Y ustedes desconocen la historia de Jacob. O nome de Jacó tem a ver com aquele que usurpa. El nombre de Jacob tiene que ver con aquel que usurpa. E aqui eu acredito que Jacó é um testemunho da natureza de uma humanidade caída. Y ahí es lo que vemos es que Jacob es el testimonio de la naturaleza caída. Mas a promessa era que de Abraão nascesse um novo tipo de gente. Pero había una promesa que desde Abraham iba a surgir un nuevo perfil de gente. Gente que seria chamada no Sinai de um reino de sacerdotes. Gente que iba a ser llamada un reino de sacerdotes. Mas não pode ter essa natureza Pero usurpadora. no puede tener esa naturaleza usurpadora. Estou entendendo? ¿Está entendiendo? E aí então o próprio Yahshua Y ahí el propio Yahshua vai vir brigar com ele. va a venir a pelear con él. E eles brigam. Y ellos pelean. E Yahshua vence. Y Yahshua vence ahí a... E o que Yahshua venceu? ¿Qué es lo que venció? Venceu o homem forte que havia dentro de Jacó. Venció a ese hombre fuerte, O homem que toma para si. el hombre que toma para sí, O homem que, não no seu nome, mas na sua genética, tem o usurpar. el hombre que en su interior, en su genética, tiene la genética usurpadora, De lutar por direitos. de luchar por derechos, De usar de artifícios para ter um direito. de usar Artificios. artilugios para tener un derecho. Eu acho isso incrível. Eso lo veo increíble. Jacó representava o início de uma nação sacerdotal. Y Jacob era la representación de un inicio de una nación Mas para isso ele sacerdotal. teria que ser vencido. Pero para eso él tenía que ser vencido Abrir mão de um direito y tiene que abrir la mano de los derechos para assumir outro direito. para poder adquirir otros derechos. Coisas que eu preciso deixar Cosas que preciso dejar para poder assumir o que eu tenho que para assumir. poder asumir el derecho que tengo que asumir. Então todo o histórico de Jacó foi de vencer a sua natureza usurpadora. Entonces toda la historia de Jacob fue de poder vencer su naturaleza usurpadora. Quando ele vai para a casa de Labão, Cuando él va para la casa de Labán, ele é enganado, mas não prejudicado. él es engañado, pero no fue perjudicado Na sua reconciliação com Esaú en su reconciliación con Esaú e na sua luta com Yahshua. y en su lucha con Yahshua. Depois de tudo isso, Después de todo eso,
O Senhor vem e muda o seu nome. El Señor viene y le cambia el nombre. Ele não é mais aquele que usurpa. Él ya no es más ese que usurpa. Agora ele é príncipe. Ahora Él es un príncipe. E príncipe é um filho maduro do rei. Y príncipe es un hijo maduro de un rey. Aquele que está pronto para cuidar dos negócios do reino. Aquel que está listo para cuidar los negocios del reino. Por isso que ele não tem mais os seus próprios negócios. Por eso es que ahora Él ya no tiene sus propios negocios. Ele abriu mão de um direito que ele não tinha. Él abrió la mano de un derecho que no le pertenecía. E agora ele está pronto para assumir um direito que lhe foi dado. Y ahora Él está listo para poder asumir los derechos que le fueron otorgados. É mais ou menos isso que aconteceu na parábola do filho pródigo. Es más o menos eso lo que está sucediendo en esta parábola. Ele tentou tomar para si algo que não lhe pertencia ainda por direito. Él intentó tomar para sí mismo algo que no le pertenecía por derecho. E logo ele perdeu tudo que tinha. Y luego pierde todo lo que él tenía. E quando esse filho pródigo cai em si, se arrepende e volta para o seu pai, Y cuando ese hijo en esta parábola cae y se arrepiente y vuelve para su padre, se cumpre o que está em João capítulo 1, versículo 12. se cumple lo que está en Juan capítulo 1, versículo 2. Aqueles que creram no seu nome, Aquellos que pierden su nombre, Yahshua, Yahshua, Deus é salvação, Dios de salvación, receberam o direito esos recibieron un derecho de serem feitos de filhos de ser Deus. hechos hijos. Nós lidamos com isso diariamente numa instituição que trabalhamos em Curitiba. Nosotros lidiamos con eso diariamente en Curitiba. Crianças que foram destituídas das suas famílias Crianzas que fueron destituidas a sus familias. e esperam todos os dias por serem restituídas a uma nova Y família esperan todos los días ansiosos para poder ser restituidos a una familia por meio da adoção. por medio de una adopción. Porque a adoção é quando se dá de novo o direito de pertencimento. Porque la adopción es cuando se da el derecho de pertenecer nuevamente. E nós entendemos que muitos problemas que existem na sociedade Nosotros entendemos que muchos problemas que existen en la sociedad não serão resolvidos pelo governo, pelo Estado, pela educação ou por qualquer los outro problemas órgão. que están en la sociedad no serán resueltos por gobierno o por las entidades estatales. Nós trabalhamos com restituição de direitos sociais. Nosotros estamos trabajando con la restitución de los derechos en la sociedad. Mas o maior direito que o homem precisa ter Pero el mayor derecho que un hombre necesita é o tener direito de ser feito filho de novo. es el derecho de poder ser nuevamente hijo. O homem está lutando por muitos direitos, El hombre está luchando por muchos derechos, mas não tem nenhum desses direitos. pero no tiene ninguno de esos derechos. Mas o único direito que ele recebeu, Pero el único derecho que recibió, ele não se importa. y ese derecho al hombre no le importa, O direito de ser feito filho. el derecho de ser hecho hijo. Porque nós somos transportados do império das trevas que nos tratava como escravos, Porque nosotros fuimos transportados de las tinieblas, que nos tratava como escravos, que en las tinieblas nos trataban para o como reino esclavos, do filho do seu amor. para el reino del hijo y su amor. Porque o seu reino é um reino sacerdotal. Porque su reino es un reino sacerdotal, E o sacerdócio é genético. y el sacerdocio es genético. O sacerdócio não é operacional. El sacerdocio no es operacional, Ele é natureza. es una naturaleza, Ele é filiação. es una afiliación. Por isso que nos dá direito à herança. Por eso es que nos da el derecho a la herencia. Por isso que Moisés, quando vai começar a estabelecer essa nação, Por eso es que Moisés, cuando viene a establecer la nación, passa pelo Pesa, pasa por el Pesaj, porque é a marca dos primogênitos. porque el Pesaj es la marca de los primogénitos. E cada família de Israel tinha um primogênito consagrado. Cada familia de Israel tenía un primogénito consagrado. Era uma nação consagrada, Era una nación consagrada, porque tinha a marca do primogênito em cada família. porque en cada familia estaba la marca de un primogénito. Foram marcados pelo primeiro primogênito. Fueron marcados por el primer primogénito. Depois, em Números 3, eles têm uma troca. Después hubo una mudanza. Quando eles vão começar a atuar no tabernáculo. Cuando ellos comienzan ahora a interactuar en el tabernáculo. Números capítulo 3. Números 3, São 22.000 primogênitos son 22.000 hijos primeros. trocados Mudados, por 22.000 levitas. ahora eran 22.000 levitas. Então, toda a ordem sacerdotal Entonces toda la orden sacerdotal era a representatividade dos primeiros primogênitos. era la representatividad de los primeros hijos. Então, o sacerdócio que ministrava no tabernáculo Entonces el sacerdocio que ministraba en el tabernáculo era o sacerdócio dos primogênitos. era el sacerdocio de los hijos primeros, de los primogénitos. Estão entendendo? ¿Está entendiendo? E quando esses sacerdotes ministram no santuário, Y cuando ese sacerdocio está ministrando en un santuario, eles dizem: bem algum possuo.
Vem algum por su, Viene alguno por sí, por su decisión. Não tenho bem nenhum. No tienen posesión. Tu és a porção da Tú minha. eres nuestra herencia. Percebe a diferença? ¿Entiende la diferencia? Ninguno se acercaba por su posición, sino que todos venían y decían, tú eres nuestra herencia. Eles amam mais o pai ou amam mais a terra que o pai deu por herança? Ellos amaron más al Padre o amaron más la tierra que el Padre les dio. Muitos estão reivindicando direitos sobre territórios. Muchos hoy están Reivindicando reivindicando derechos sobre tierras, sobre Mas os territorios. mansos herdarão a terra. Pero los mansos son los que heredan la Porque tierra. os mansos não lutam por território. Porque los mansos Não lutam por no território. luchan por derechos. Os mansos ministram o pai. Los mansos están ministrando al Padre, Como sacerdotes que representam o primogênito. como los sacerdotes que hacen una representación del primogénito. Por isso que foi muito importante o que ouvimos ontem. Por eso fue muy importante lo que escuchamos A pergunta anoche. não é o que você faz. La pregunta no es lo que usted hace. Quem é você ¿Quién es usted? e de onde você faz. ¿Y de dónde y dónde usted lo hace? Hebreus capítulo 12. Hebreos 2. Hebreos 12. Ele fala aqui que há uma mudança de montanha, Él acá habla de que hay un cambio de montes, que não estamos mais em Sinai, que no estamos más en el Sinaí, mas estamos em Sião, ahora estamos en Sión, que é a cidade do Deus vivo, que es la ciudad del Dios vivo, a Jerusalém celestial, la Jerusalén celestial, com incontáveis hostes de anjos, con incontables hostes de anjos, ángeles, hueste de ángeles, a universal assembleia, versículo 22 e 23. A universal assembleia la Asamblea Universal e a igreja dos primogênitos, y la iglesia de los primogénitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Então, esse texto está falando de que, por meio da obra de Yeshua, Entonces este texto está hablando que por medio de la obra de Yeshua estamos num novo lugar espiritual. necesitamos un nuevo lugar espiritual. E esse lugar é constituído de uma Assembleia Universal e Igreja dos Primogênitos. Y ese lugar está constituido de una asamblea universal y de primogénitos. É parecido com o que Paulo vai explicar em Efésios 2, quando ele fala que somos concidadãos dos santos e família de Deus. Es muy parecido en lo que Saulo de Tarso explica de que somos Conciudadanos coherederos, co-ciudadanos de los santos E família de Deus. y familia de Dios. Porque ele está falando de pertencermos a uma assembleia, Porque está hablando de pertenencia a una asamblea, a um lugar de decretos, a un lugar de decretos, a um lugar em que existem pautas. a un lugar en donde existen pautas Para você participar dessa assembleia, para que usted pueda participar de esa asamblea. algo que foi inaugurado com Moisés, Algo que fue inaugurado con Moisés. você tem que passar por algo que foi construído por Abraão. Para pertenecer a algo que fue inaugurado por Moisés, usted tiene que estar Passar por algo que foi pasar por algo que construído, fue construido por Abraham, que é o ser família. que eso es ser una familia. Uma família sacerdotal Una familia sacerdotal te dá direito te da derechos de pertencer a uma assembleia. de poder pertenecer a la asamblea. E essa assembleia é você entender quais são os decretos de Deus sobre a terra. Y en esa asamblea usted comienza a entender cuáles son los decretos de Dios sobre la tierra. Porque sacerdotes são ministros governantes. Porque los sacerdotes son ministros gobernantes. Me preocupa ouvir se falar muito só sobre reino Me preocupa oír hablar mucho sobre reino e não sobre esse aspecto específico do reino. y no sobre el aspecto específico y puntual del reino. Porque nem todo governante é sacerdotal. Porque el hecho, Nem todo governante, porque no todo gobernante es sacerdote, mas todo sacerdote é governante. pero todo sacerdote sí es gobernante. Entendem isso? ¿Entiende? Então, quando se fala só sobre reino, Entonces cuando usted habla solo sobre reino, podemos estar falando de um outro reino que não pertence ao nosso Deus. podemos estar hablando de otro reino que no sea el reino de nuestro Dios. Porque o reino do nosso Deus é constituído de um tipo de gente específica. Porque el reino de nuestro Dios es constituido de un tipo de gente específica. Saul era governante, Saúl era gobernante, mas não era sacerdotal. pero no era sacerdotal. Tentou ser sacerdotal,
tiene entonces, tentou ser sacerdotal, tentar, intentó ser un sacerdote e perdeu o seu y governo. perdió su gobierno. Assim como Uzias Así también con e Usías muitos outros, y muchos, como na época do próprio Messias. como Na época do Messias, en la época del Mesías. haviam homens que intentavam o sacerdócio por meio de articulações humanas. Habían hombres que intentaban usar el sacerdocio por medio de artilugios humanos. Então, eu creio que estamos diante de um momento de decisão. Entonces yo creo que estamos en un momento de decisión. Ou eu continuo lutando por direitos de coisas que não me pertencem. O yo sigo luchando por derechos de cosas que no me pertenecen, Eu abro mão o abro la mano para assumir um direito que me foi dado, para poder asumir el derecho que me fue otorgado, de filiação derecho de afiliación e herança y de herencia e y primogenitura. primogenitura. E entender que o primogênito é aquele que assume responsabilidade por todos os negócios do Y Pai. entender que el primogénito es aquel que asume todos los negocios que son del Padre. Por isso que ele é o primogênito da criação. Por eso que Él es el primogénito de toda creación. Porque quando a criação se corrompeu, Porque cuando la creación se corrompió, ele assumiu a responsabilidade de reconciliar consigo mesmo todas as coisas criadas. Él asumió la responsabilidad de poder reconciliar todas las cosas. Por isso que Eliseu pede uma porção dobrada da herança de Elias, Por eso es que Eliseo pide la porción doble de Elías, porque ele era o primogênito. porque él era primogénito. Ele ia assumir responsabilidade por arrumar tudo o que Elias fez. Él iba a asumir toda la responsabilidad de todo lo que Elías había hecho. Tinha muitas coisas para organizar. Tenía muchas cosas para organizar. Uma escola, Una escuela, reinado conturbado, un reinado con problemas, profetas que estavam escondidos. profetas que estaban escondidos. Ele fala, eu vou assumir responsabilidade. Él dice, yo voy a asumir la responsabilidad de Elías. Então, quando eu vejo as escrituras falando de uma igreja de primogênitos, Entonces cuando veo en las escrituras una iglesia de primogénitos, é uma igreja de filhos amadurecidos, es una iglesia de hijos maduros, que não tentam mais tomar para si, que no intentan tomar más para sí mismos, mas simplesmente administram o que é dele, simplemente administran las cosas Por que son él, de Dios, por Él para ele, y para Él, para a glória dele, para la gloria de Él, sempre, siempre, sempre. siempre. O problema de falarmos sobre herança. El problema que hablamos sobre... Muita gente fala sobre herança sem falar sobre legado. Mucha gente habla sobre herencia sin poder hablar de legado. Herança sem legado Herencia sin legado é falar apenas de coisas tangíveis, materiais, bens. es apenas hablar de cosas materiales, banales. Mas quando falamos de legado, Pero cuando hablamos de legado, falamos de princípios, hablamos de de principios, verdades, de verdades, de valores. de valores. Tem famílias que deixam para os seus filhos herança, Tienen familias que dejan para sus hijos herencias, mas não deixam o legado de ser família. pero no le dejaron el legado de que sean una familia. Estão entendendo? ¿Están entendiendo? O que amamos mais? ¿Qué es lo que más amamos? Coisas ¿Cosas? ou o legado de sermos um reino sacerdotal de filhos primogênitos? ¿O el legado de ser un reino sacerdotal de hijos primogénitos? O fato do reino de Deus ser um reino sacerdotal de filhos não quer dizer que é um reino de meninos. El hecho de ser un reino de hijos no quiere decir de que sean un reino de niños. Porque Romanos capítulo 8, ele vai falar de um processo de desenvolvimento. En Romanos 8 habla de cómo es el proceso de desenvolvimiento. Ele fala que se somos filhos, somos herdeiros. Él dice que si somos hijos, somos herederos. Se somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Si somos hijos, si somos herederos, también somos coherederos. Herdeiros Junto con juntamente Cristo. com o primogênito. Herederos, nada más y nada menos que juntos Él es el con el primero hijo. primogénito. Él es el primero. Nós somos a substituição do primeiro primogênito. No somos la sustitución del primer Mas del primogénito. aí, enquanto ele nos chama de herdeiros, Y ahí cuando él llama de herederos, ele usa a palavra teknon, él usa la palabra tecnón, que é menino. que significa chico, infante. Ele nasce herdeiro, Él nace herdeiro, heredero, mas não quer dizer que está pronto para a pero herança. no quiere decir que puede heredar, porque es menino, infante. No versículo 19 de Romanos 8, Pero en el 19, fala que há uma expectativa na manifestação dos filhos. y ahí habla de la expectativa de la manifestación de estos hijos herederos. E já não usa mais a palavra teknon, Y ahí ya no está usando la palabra tecnón, mas a palavra huios, ahí está usando huyos, Julios, que fala de homem maduro. que habla ya de un hombre maduro. E o que há entre a imaturidade e a maturidade? ¿Qué es lo que hay en el medio de la inmaduridad y de la madurez?
O sofrimento. El sufrimiento. Porque o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Porque el sufrimiento que existe entre ambas no se compara en nada con la gloria que va a venir. É por essas coisas que temos que lutar. Son por esas cosas las que tenemos que luchar. É isso que temos que abraçar. Es eso lo que tenemos que abrazar. E não mais reivindicar o que não nos pertence, Y no más derechos que no nos pertenecen. mas assumir o que nos foi dado. Ahora poder asumir las cosas que nos fueron dadas. Isso faz sentido para vocês? ¿Eso tiene sentido para ustedes? Eu queria terminar com um texto que está em Esdras. Esdras, capítulo 2. Versículo 62. Esdras 2, 62. Diz assim: Estes procuraram a seu respeito nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Talvez você me ouvir falar isso nessa manhã, você vai dizer: eu já ouvi muito isso. Tal vez usted me escuchó hablar esta mañana y va a decir: yo ya escuché hablar de esto. Mas eu não estou falando isso nessa manhã para te ensinar. Yo no te estoy hablando esta mañana para enseñarte. Eu estou falando nessa manhã para te lembrar do que você deveria ter aprendido. Yo te estoy hablando en esta mañana para que usted recuerde lo que tuvo que haber aprendido y no lo hizo. Porque agora não é mais a hora de te ensinar isso. Porque ahora ya no es tiempo de enseñar. Porque agora é a hora da chamada. Porque ahora es el tiempo del llamado. E aqui ele não vai perguntar o que você fez. Y acá él no va a preguntar todo lo que usted hizo. Vai perguntar se você é. Acá va a preguntar si usted es. Porque quando fala de genealogia, Porque cuando habla de genealogía, é ver se você está com o seu nome registrado nessa natureza, nessa família, nesse reino sacerdotal. cuando habla de genealogía, es ver si tu nombre está anotado en la genealogía de ese estilo de gente sacerdotal. E aqui havia uma obra para ser executada. Y aquí había una obra para que sea Algo ejecutada. muito urgente. Había mucha gente. E ele começa a conferir: seu nome está nos registros? Y ahí comienzan a hacer una revisión y dicen: ¿tu nombre está en los registros? Mas eu expulsei demônios em seu nome. Pero acá tu nombre no está. Mas eu fiz outras coisas em seu nome. Pero acá no está. Não te conheço. No te conozco. O seu nome não está nos registros. Tu nombre no está en los registros. Porque o sacerdócio é uma família, filho. Porque el sacerdocio es una familia de la fe. Não é uma empresa, No es una empresa. não é um projeto social, No es un proyecto social. não é uma escola. No es una escuela. É quem é filho ou não. Es quién es hijo o quién no lo es. Isso me traz muito temor. Eso me trae temor. Um dia nós vamos estar diante de um livro. Hay un día que vamos a estar delante de un libro. E eu fico pensando: será que não vai ser algo parecido com isso? Todo mundo acha de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, mas será que não tem a ver com isso? ¿Será que el día que estemos ahí, cuando estemos delante de ese libro, Você foi restituído à família. Você recebeu de novo um direito. usted recibió el derecho para poder pertenecer a la familia? Esse é o direito da nossa vida, cara. Ese es el derecho de tu vida. E nós estamos lutando por tantos direitos, Y a veces nosotros estamos luchando por tantos reivindicando derechos tantos direitos. y tantos derechos. Nos achamos donos de tantas coisas. Y creemos que somos dueños de tantas cosas. Eu queria deixar o convite para que a gente abandone de vez essa proposta. Quiero dejarte una invitación para que puedas abandonar esa propuesta Usurpadora. usurpadora E abraçar o direito que Yahshua nos deu. y poder abrazar los derechos que te dio Yahshua. De ser feito filho, Abrazar los derechos de ser hecho hijo, de ser formado homem de ser formado un hombre e poder ser um ministro governante sobre a terra. y de que puedas ser un ministro gobernante sobre la tierra. E ter o seu nome nos registros. Y que tu nombre aparezca en los registros. Isso faz sentido para você? ¿Eso tiene sentido? Nós vamos dividir em alguns grupos para conversarmos um pouco sobre isso. Nos vamos a dividir en unos grupos para poder conversar sobre estos temas E fazer uma avaliação. y poder hacer una conclusión. Que tipo de oração fazemos?
qué tipo de oración también hacemos. Hoje a nossa nação brasileira, ou ontem, esses dias, está em greve geral, En estos días Brasil tuvo paro general, porque está lutando por direitos. porque esa lucha es por derechos. É assim que o homem pensa. Es así como piensa el hombre. Eu tenho direitos. Yo tengo derechos. Não sei. Não sei. Estamos nos deixando ser afetados por reivindicações a coisas que talvez não nos pertencem, querido. A O veces Senhor é a porção da minha herança. nos dejamos afectar por cosas que ni siquiera nos pertenecen. Tendríamos que decir, el Señor es la porción de mi herencia. Somos mordomos, Somos mayordomos, somos administradores, somos administradores, somos ministros. somos ministros. Não somos donos de nada, Nosotros no somos dueños de nada, nem de ninguém. nadie de nadie.